Muito bem, nós vamos falar sobre pós-modernismo. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Que ótimo! Quem nunca ouviu falar? Então vai ser tranquilo. Quando Deus criou o homem, onde o homem foi colocado? Num jardim chamado Éden. Sabe o que significa a palavra Éden? Prazer. Deus colocou o homem no prazer. Ali o homem tinha todas as suas necessidades satisfeitas, ele não precisava de mais nada. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo o que ele precisava para viver. Mas o homem pecou, caiu, foi expulso do prazer. Como disse o Davi, ele passou a ter o suor do rosto para ganhar o pão, teve de satisfazer as próprias necessidades, e com isso, ele começou a fazer muitas coisas para continuar a viver. Ele precisava de segurança, ele precisava de alimento, ele precisava de morada, ele precisava de alegria. Então, ele passou a construir uma cultura sem Deus, porque ele tinha perdido a presença de Deus. Isso então deu origem ao mundo. Então o mundo é um sistema que chamado cosmos, que foi feito para substituir Deus em suprir as necessidades do homem. O que o mundo diz é: você não precisa de Deus. Você quer segurança? Eu dou segurança para você. Você quer sustento? Eu te dou sustento. Você quer alegria? Deixe comigo, eu te dou alegria. Então todas as necessidades que o homem tinha e que Deus podia suprir, o mundo construiu um sistema, Satanás construiu um sistema para substituir Deus. Então, esse é o cosmos. Outra palavra que existe é aion, que significa curso, mundo ou século. Então em Efésios 2:2 nós temos: andastes segundo o curso deste mundo. Gálatas fala: para nos desarraigar deste mundo perverso. E Romanos diz: não vos conformeis com este século. Essas três palavras no original é aion, o curso do mundo, que é um tempo, um período dentro da história que tem certas características e é considerado então um segmento do mundo. Então, esses segmentos na história toda tiveram nomes. Então você tinha a pré-história, a história antiga, depois veio a Idade Média e assim por diante. E os estudiosos hoje afirmam que nós estamos num período em que o pensamento é chamado de pós-modernista. Então, para entender o que é pós-modernismo, nós precisamos entender o que é modernismo. Vamos dar uma olhada aqui entre a diferença entre pré-modernismo e modernismo. Pré-modernismo era a era medieval. Naquela época, o que acontecia
é que as pessoas acreditavam no que era sobrenatural. E havia muito misticismo ou fé. Eles tinham bastante influência do catolicismo. Então, toda a sociedade ocidental conhecia a questão do pecado original e se sujeitar à vontade de Deus. E também, eles eram altruístas, ou seja, pensavam nos outros, não tanto em si mesmos. E o modo de governo era o feudalismo. Vocês viram isso em história, espero. A partir do século XVIII veio o iluminismo. Então, em vez do sobrenatural, eles falaram, não vamos dar tanta ênfase no que é sobrenatural, vamos dar ênfase no que é natural. E, em vez de misticismo ou fé, vamos ser mais objetivos. Vamos usar a nossa razão, não a fé, a razão. Vamos raciocinar, vamos pensar. Depois, em vez do pecado e da sujeição à vontade de Deus, vamos construir o nosso conhecimento. Nós precisamos desenvolver o conhecimento humano. Foi nessa época, então, que muitas descobertas foram feitas. Além disso, em vez de pensar nos outros, vamos pensar em nós mesmos, no indivíduo, o direito dos indivíduos. Não só o direito dos outros, mas o meu direito. Eu tenho direito a isso. E também surgiu o capitalismo, que veio provavelmente dos judeus, tá certo, Lawrence? Muito bem. A visão do iluminismo era o seguinte: a partir da razão, você tem o individualismo e a ciência. No individualismo você tem o liberalismo, liberdade, e tem o capitalismo. Na ciência, a engenharia começou a se tornar muito desenvolvida, e também a medicina. O liberalismo deu origem à liberdade, e o capitalismo, riqueza. A engenharia gerou muitos bens materiais, e a medicina gerou saúde e bem-estar. E essas coisas todas, então, geraram progresso, conforto e felicidade. E aí nós nascemos. Nós nascemos numa era de progresso, de conforto e a busca pela felicidade. Então, tudo que o mundo quer, a partir da razão, é melhorar a ciência, melhorar as coisas, para que nós tenhamos liberdade, riqueza, bens materiais, saúde e bem-estar, e assim tenhamos progresso, conforto e felicidade. Quem precisa de Deus? Se nós temos tudo isso, para que buscar a Deus? E isso tudo a partir da razão, a partir do pensamento humano, do raciocínio, da lógica. Então não é preciso dar muita atenção a Deus. O ser humano pode fazer muitas coisas. Nós podemos chegar até a Lua. E fizemos isso. Bom, existe um autor chamado Abraham Maslow, que inventou uma graduação das necessidades humanas, desde as inferiores, que são as fisiológicas, até as mais elevadas, como autorrealização. E ele construiu uma pirâmide de várias necessidades. Necessidades físicas, básicas, depois proteção do corpo, do emprego, dos recursos, moral, família, saúde, propriedade. Depois, uma vez que você tem isso, você pode querer outras coisas como amizade, família, intimidade sexual,
que mais? Autoestima, autoconfiança, conquista, respeito dos outros e pelos outros. E lá em cima você tem várias outras coisas. Moral, criatividade e outras coisas que eu não consigo ler desse ângulo. É isso aí, vocês estão vendo. Então, uma vez que você conseguiu as coisas básicas, você pode ir para o andar de cima. Eu não tinha nem onde morar, não tinha roupa para vestir, não tinha comida para comer. Agora que eu tenho tudo isso, que eu já consegui certas coisas, então eu já posso pensar em coisas mais elevadas, como proteção do corpo, do emprego, recursos, moral, saúde e tudo mais. Agora que eu já consegui isso, então eu posso pensar em outras coisas. Uma vez que as necessidades básicas são construídas, eu começo a pensar em outras coisas. E isso dá margem para outras coisas como infelicidade, frustração, insatisfação, depressão e desânimo. Por quê? Antes, a minha luta era para ter comida. Agora que eu tenho comida, tenho casa, tenho tudo isso que eu consegui com a minha mão, com o meu trabalho, então eu começo a ter necessidades mais abstratas. Se você visitar países do terceiro mundo, não se falam mais países do terceiro mundo, mas países pobres, lá eles não estão preocupados em ter autossatisfação. Eles estão preocupados em ter comida para comer. As necessidades deles são básicas. Nós que vivemos na sociedade ocidental, é que hoje temos preocupação com isso. Eu não sou feliz. Eu não estou muito realizado. Eu estou com depressão. Eu estou com isso e com aquilo. Por quê? Porque a geladeira tem comida, eu estou vestido, eu tenho um iPod, ou um smartphone. Então, quanto mais eu tenho, mais insatisfeito eu fico. Por quê? Porque lá em Adão eu perdi o prazer. Vocês conseguem entender isso? Adão estava no prazer, mas ele foi expulso do prazer. Então, não importa o que ele faça, ele nunca vai ficar satisfeito. Nunca. A seguir, então vamos, já que a gente comparou o pré-modernismo com o modernismo, vamos ver uma comparação entre o modernismo e o pós-modernismo, que é agora no final do século XX e começo do século XXI. Então, se antes era o naturalismo, agora é o antirrealismo. Não vou entrar nesses detalhes porque não valem muito a pena, mas depois você tem, em vez do naturalismo, o antirrealismo. Depois, em vez de objetivismo, você tem subjetivismo social. Em vez de construir o conhecimento, você constrói a sociedade. Em vez do individualismo, você tem um coletivismo e igualitarismo e outros vários ismos que não vêm ao caso. Por que o homem passou a se preocupar com todas essas coisas abstratas? Porque agora as necessidades concretas ele já atingiu. Então a insatisfação agora não é por comida, não é por roupa, não é por essas coisas. É por necessidades mais abstratas. Ele continua infeliz, mas continua buscando as coisas. Então, qual é a característica do pós-modernismo? É que não há maneira correta de ler ou de entender a natureza ou um texto. Toda vez que você lê um texto, você pode interpretar de qualquer jeito, até mesmo a Bíblia. Não tem mais a maneira correta. Todas as interpretações são válidas.
E os valores e as éticas são socialmente subjetivos. Culturalmente, o valor de nenhum grupo é superior aos outros. Então, agora o que vale não é uma palavra final. Antes era a palavra da Bíblia, a palavra da igreja. Depois veio a razão, a ciência, a cultura. Agora não é nada disso. O que vale agora é o que um grupo entende. E não tem um grupo melhor que outro. Você é um grupo e eu tenho o meu grupo. Você pensa de uma maneira e eu penso de outra. O seu grupo está 100% certo, embora seja contrário ao meu, mas eu também estou 100% certo. Você tem o direito de pensar do jeito que você quer e eu tenho o direito de pensar do jeito que eu quero. E nenhum dos dois está errado. Então, se eu fizer um grupo de vândalos e pensar que o vandalismo é correto, eu tenho o direito de fazer isso. E se você criar um grupo de assassinos, não tem problema, você também está certo. Você tem direito de pensar como você pensa e fazer o que quiser. Por quê? Porque a razão não tem mais importância. Tudo aquilo que antes eu usava para construir essa sociedade, agora eu quero destruir para dar lugar ao indivíduo ou a um grupo. Aí vem o direito das minorias. É preciso ser mais sensível ao que os outros pensam, querem e seus estilos de vida. Isso parece bastante lógico. Você precisa pensar e dar valor às minorias e ao que os outros pensam. E aí surgiu então o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É uma suposta política que consiste em... Política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação, evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais com linguagem e o imaginário racista e sexista. Então, por causa dos demais, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Isso parece muito lógico, não é? Sim, é lógico. Mas isso se tornou, então, uma ditadura, que diz o seguinte: você não pode falar de mim, mas eu posso falar de você. Você não pode julgar o que eu penso, mas eu posso julgar o que você pensa. Então, começou a haver um negócio chamado microagressão. Fazer certas perguntas ficou proibido, como coisas pessoais, gênero, raça, religião, preferência sexual, usar expressões e palavras consideradas pejorativas, discriminatórias, preconceituosas, racistas e hostis. E as pessoas começaram a ficar ofendidas por qualquer coisa que você fala. E a ideia é o seguinte: se você falar alguma coisa que me ofende, eu estou certo, você está errado. Qualquer coisa que você diga que seja contrário ao que eu penso e eu fique ofendido, prova que eu estou certo. Então hoje, o que acontece é que nós não podemos mais nem emitir a nossa opinião, porque se eu disser o que eu penso e ofender alguém, eu estou encrencado. Por quê? Porque quem é ofendido é que está certo. Esse é o pensamento pós-modernista. E o meu direito termina onde começa a ofensa do outro. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, desde que não ofenda ninguém. Então, se pregar o evangelho ofende alguém, isso é considerado um crime. Tanto que em alguns lugares é proibido pregar o evangelho. Isso é um pensamento pós-modernista, uma atitude pós-modernista.
A diferença de opiniões são enfrentadas não com argumentação ou o benefício da dúvida e a expectativa de que a razão prevaleça, mas com asserção, animosidade e a disposição de recorrer à força. Ou seja, você e eu temos opiniões diferentes sobre um assunto. Em vez de eu considerar que talvez eu esteja errado e você está certo, então vamos conversar para ver. Não, eu estou certo sempre. E se você está errado, eu estou disposto a brigar e mostrar para você, ou melhor, e se você não concorda comigo, eu estou disposto a brigar e mostrar para você que eu estou certo e você está errado. Em vez de usar as minhas energias criativas, vejam bem isso, em vez de usar as minhas energias criativas para mudar o que eu sou e me adaptar à sociedade, eu uso para mudar a sociedade, para me aceitar como eu sou. Essa frase foi dita por um ativista gay. Ele não está disposto a mudar o que ele pensa que é correto, que é o estilo de vida dele, mas ele está disposto a mudar toda a sociedade para que ela o aceite como ele é. Esse tipo de pensamento é uma das características do pós-modernismo. É mais fácil mudar a comunidade e a sociedade do que mudar a identidade do indivíduo. Causa muito menos dano. Em vez de eu exercer domínio próprio, não, vocês é que tratem de mudar a maneira como vocês pensam e me aceitem como eu sou. Por quê? Porque não existe interpretação clara de nenhuma verdade. Não existe mais razão. Todo mundo está certo. Todo mundo pode dizer e pensar o que quiser. Então, essas coisas têm gerado isso que a Mariana falou, o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. Hedonismo é a busca pelo prazer, ou seja, é a busca pelo Éden. O que o homem hoje está buscando? O Éden. O que ele perdeu em Adão. Mas qual é a maneira de obter aquilo que nós perdemos em Adão? É a maneira como o mundo está fazendo? Não. A única maneira é o Senhor. Ele é o caminho para voltar ao Éden, obter prazer, ter acesso à árvore da vida. Então tudo que as pessoas hoje pensam é em obter prazer a qualquer custo, não importa qual seja. Então uma das coisas que eles falam é de desconstrução. Precisamos desconstruir o pensamento, desconstruir a sociedade, desconstruir a maneira como as pessoas pensam para obter prazer. Não há o menor sentido em falar em nome de ou contra razão, verdade, conhecimento. Michel Foucault é um dos principais pensadores pós-modernistas. Ele viveu no século XX e ele era o maior defensor disso. E ele falou o seguinte: eu nem vou brigar com você para ver quem tem razão, porque todo mundo tem razão. Então não adianta nem brigar. Verdade não existe. Então eu não vou brigar com você para saber o que é a verdade. O Senhor diz, eu sou a verdade. Mas para eles não existe verdade. E ele fala que Michel Foucault também fala que a razão é a linguagem definitiva da loucura. Então o pós-modernismo não busca encontrar o fundamento e as condições da verdade, e sim exercer o poder para obter mudança social. Isso é o que eles buscam, mudança social. E aí é uma incoerência, porque antes eles defendiam uma coisa e agora passaram a defender outra. Da mesma maneira que antes eles defendiam que a razão
devia prevalecer sobre a fé, agora eles brigam para dizer que a razão não vale nada. A verdade não tem fundamento. O importante é a busca do prazer. Então eles falam o seguinte: por que os principais pensadores pós-modernistas são de esquerda e em alguns casos de extrema esquerda? Porque esse argumento proeminente de esquerda, a mesma esquerda que tradicionalmente defendia sua posição em bases modernistas de razão, ciência, justiça para todos e otimismo, agora propaga termos contrários à razão, contrários à ciência, temas de que no amor e na guerra vale tudo, e temas de cinismo. E o que eles dizem? Novo milênio, nova cultura. Segundo os pós-modernistas, a sociedade do século XXI deve se livrar. Isso é importante que a gente saiba, irmãos. A sociedade do século XXI deve se livrar da cultura judaico-cristã, ou seja, da Bíblia. Nessa sociedade que nós vivemos hoje, não pode mais haver a Bíblia. Não há lugar para a Bíblia. É uma coisa retrógrada, atrasada, cheia de racismo, cheia de ódio. E isso precisa ser eliminado do meio da humanidade. E deve haver tolerância, só que tolerância para eles é aceitação. Você não deve apenas tolerar, você deve aceitar e até mesmo promover. Você tolera alguma coisa indesejável, mas para eles tolerância é aceitar. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso tolerar essa dor de cabeça, mas eu não aceito essa dor de cabeça. Então eu tomo providências para que ela vá embora. Quando eles falam de tolerância, eles não estão falando apenas de tolerar, e sim de aceitar. E houve uma redefinição do amor. Amor é ausência de conflito e de confronto. E todas as formas de amor são válidas. Então isso nos lembra o que Paulo falou em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos, mas descreve muito bem a sociedade que nós vivemos hoje. Ontem à tarde, na palestra ontem cedo, na palestra dos universitários, Marinoni falou uma coisa que me impressionou bastante. Todo historiador, todo pesquisador, todo filósofo só tem conhecimento do que aconteceu antes até aqui. Daqui para frente eles não sabem nada. Mas nós que conhecemos a palavra, irmãos, sabemos o que virá. E nós precisamos nos apegar a isso e nos valorizar por isso. Não se despreze. Você que está na faculdade, você que se encontra com outras pessoas que pensam dessa maneira, não seja intimidado por isso, porque eles só sabem o que aconteceu até aqui. Mas nós temos revelação do que vai acontecer daqui para frente. Paulo descreveu a sociedade do século 21 2000 anos atrás pela revelação do Espírito. Hoje, nós temos o Espírito. E o Espírito pode nos dar revelação.
Então nós não vamos nos conduzir pelo que o mundo dita e pelo que a sociedade pensa. A nossa base é a palavra. A nossa identidade é de filhos de Deus. E a maneira como as pessoas pensam não deve ser a nossa maneira de pensar. Nós precisamos ter a mente de Cristo. É isso aí.